Então, a gente está aqui a gente está sendo hoje numa reativação do nosso Cine Cabeção, que a gente está sem evento desde o retorno, né, da pandemia, desde o momento da pandemia. E aí a gente teve a felicidade de casar com a agenda do ciclo audiovisual da mostra Corpo, Espaço, Tempo, né? Que está sendo conduzida pela Lília Almedo, turismóloga, especializada em cinema, junto com a UERJ, que está aqui representada não só pelos alunos, né, mas pelo professor Leonardo Isoton e pela professora Paula Maracajá, bailarina, produtora cultural, cineasta, produtora de cinema. Eu não vou ler o currículo, senão eu vou ficar aqui até amanhã, porque haja currículo desse timão aqui. E aí, a gente também trouxe a coordenadora do Rizoma, que é a Verônica Boentin. Isso, eu falei certo, obrigada. E também a professora Aisha Mello, que é do curso de turismo do Cefet. Então, a gente vai assistir Columbus, não é isso? E o objetivo depois da gente, porque todo ciclo audiovisual, todo cineclube, o objetivo porque o Cineclube Raul Lopes que está coordenando essa ação, e a gente está recebendo hoje aqui, porque acontece toda a última quinta-feira do mês, né, nesse semestre, ainda vai ter mais uma, só que é sempre nos horários das nossas aulas, aí a gente não consegue ir. Aí a gente conseguiu trazer, né, para que na nossa Semana Científica a gente tivesse essa oportunidade, inclusive da gente se conhecer, né, e da gente poder ter uma troca maior, assim. Então, o objetivo é a gente falar desses assuntos que nos atravessam, né? Dentro do amplo campo de arquitetura, urbanismo, geografia, da dança, da performance, né? Da ocupação da gente, né? Do nosso corpo, no espaço de modo, né, geral. E como já dizia Asta, né? O espaço e o tempo são uma coisa só, mexeu em um, mexeu no outro, não é isso? Então, estamos aqui para isso. A gente vai assistir o Columbus e aí, assim que terminar, a gente vai trazer o debate e vocês, claro, à vontade para participar. Né? Participem, porque quanto mais participação, mais rico fica o processo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Podem sentar à vontade onde vocês quiserem. Bom filme para todos. Já é de longe. Vocês percebem que o filme já começa muito longe. Vocês vão ficar mais perto também? Eles são... Então, pessoal, primeiro a gente queria muito agradecer a presença de vocês, que eu acho que é o mais importante para a gente, né, para dar continuidade a esse ciclo de audiovisual, né, de cinema, de filme, de ver filme junto, de pensar com as imagens, assim, né, que esse é o objetivo um pouco, que não é fazer palestra sobre filme, mas é conversar. Então, a ideia é que o filme seja um disparador, um território comum que todo mundo viu, né, e tem alguns afetos. E, a partir disso, alguma coisa para falar, né, para partilhar. Então, a ideia é que se instaure mais ou menos isso. Né? Esse ciclo ele não começou agora, ele já é a terceira edição. O primeiro a gente passou, se chamava Iniciação ao Corpo. A gente passou o filme Pina, do Wim Wenders, sobre a bailarina alemã Pina Bausch. Depois, a gente passou um outro filme que tinha como tema As Poéticas do Cotidiano, que era Patterson, do Jim Jarmusch. E agora a gente está passando esse que é o Columbus, do Kogonada, se eu não me engano, né? Tá bom? E antes da gente conversar com vocês, a gente queria ouvir também, né? Para isso não virar uma palestra. Então, quem se sentir impelido de, enfim, colocar alguma questão, alguma percepção, alguma sensação, algum incômodo, né? Por exemplo... As linhas retas, por exemplo. Isso. Quem se impactou com esse monte de linha reta? Porque, na verdade, eu acho que o filme vai propor a gente para nós refletirmos o que o entorno fala conosco. Ele reflete na gente? Ele muda o nosso humor? Ele impacta no nosso dia a dia, na nossa forma de agir e pensar? É claro que todos nós temos as nossas emoções, como ela estava passando dela. Mas o que mostrou ali? Porque o que a gente pensar, aquelas linhas retas, toda aquela arquitetura,
ele também era um protagonista do filme, não é verdade? Então, como seria? Professora de turismo. Não, sou de geografia. Geografia, de quem é de turismo? Não, eu dou aula no turismo, mas eu sou geógrafa. Não, alguém chorou? Não, porque eu chorei. Você chorou? Você chorou? Eu chorei. Não, alguém teve algum... Assim, não, eu chorei. Chorou. Chorei, assim... primeiro porque eu acho que lugares importam, né? Sim, é nitidamente... A gente tem o filme tem essa questão da racionalidade através das linhas modernistas. O próprio filme inteiro ele vai enquadrando e ele vai mostrando esses espaços, essas linhas, mas ele tem a mediação dos diálogos é altamente uma ponte para uma afetividade e uma intimidade, onde duas pessoas elas vão transformando, ou melhor, vão se conectando a partir dessa caminhabilidade por esses espaços e por essas descrições altamente afetivas da parte dela. Ela é uma pessoa assim, extremamente tocada pelo lugar. E ele foi também no primeiro momento num distanciamento. E pelo próprio trajeto dos espaços, eles foram se conectando, né? Então, eu achei bastante emocionante, não só a história da parentalidade e das relações construídas do Diálogo. Realmente, eu fiquei emocionada com o filme. E aí eu não sei se alguém também sentiu, porque tudo bem que as pessoas são emocionadas demais, mas, se alguém teve algum tipo de... ou viu algum aspecto romântico, se alguma parte não só porque para mim o espaço estava ali, né? Como protagonista, e era o palco desses diálogos, não só falados, né? Mas também de olhar, porque ela trazia na descrição, ele foi mudando o olhar dele também, né, para aquela coisa da arquitetura muito tocada pelo distanciamento do pai trazia, né, com uma racionalidade. E ele fala uma coisa que o modernismo com alma. O pai, né? O pai. E ela é a tradução ela é a ponte daquela ponte, daquele edifício ponte, né? Para essa afetividade. Bom, desculpa, é isso. Eu não sei se alguém foi muito por essa linha, que eu não fui tanto pela linha moderna, não, da arquitetura, né? Não, vai vocês. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia primeiro perguntar se essas impressões que estão saindo, se elas fazem algum sentido e se querem comentar alguma coisa. Eu acho que uma coisa legal que ela falou agora no final é que o Jim também, no início, ele estava totalmente distante, né? E com a arquitetura e com os diálogos foi se aproximando. E eu acho que isso tem uma analogia muito legal também com a gente como espectador do filme, né? Como a gente também foi se aproximando da história e se conectando com os lugares, né? Então, acho que ele foi missão cumprida para o pessoal do filme, né? E, enfim, contribuição. Sabe que eu gostei muito da água? Vocês viram que a água permeou o filme do começo ao fim? Sim. Na chuva, no chuveiro, nos espelhos, nas lágrimas, né? Como é que ela representa? Todos os espaços tinham água. E o que a água significa? Então, o que ela traz para a gente? E o modernismo tem a água como parte do projeto, não é verdade? Então, nada foi esquecido. Todas as linhas retas, todas essas questões. E na minha leitura, a água, que permeou todo o filme, para mim foi toda a emoção do filme. Foi através da água. E a água é reflexo. Por exemplo, a água no modernismo também ela vem como espelhamento. Quando a gente tem as composições mais amplas, né? Então, e é isso mesmo, a água é emocionalidade de espelhando o reflexo, inclusive, daquele diálogo ali, né? O filme tem cenas maravilhosas, por exemplo, quando tem várias cenas onde você tem
os corredores, Corredores. de todas as... e corredor, e portas, e batentes, e ângulos de filmagem, como se fosse mesmo uma passagem entre essas lacunas, né? Que o modernismo trabalha muito com essa coisa do espaço, da relação do vazio com o que completa. E eu achei, ao longo do filme, esses corredores, tanto da casa Irving lá, isso. quanto da casa dela, quanto das próprias arquiteturas, que eles mostram quando ela atravessando para levar o currículo, aquele corredor, né, aqueles desenhos do próprio enquadramento. Ele mostra... As perspectivas, o quadro, até a biblioteca, tudo, né? Mas isso é Kevin Lynch, isso é a imagem da cidade. Isso. Isso, para mim, né? Para mim, isso é Kevin Lynch, assim. A imagem da cidade, são os enquadramentos, os anteparos. Aí, quando não tem água, tem espelho, né? E quando não tem espelho, tem janela. E em vários momentos, assim, que são bem emocionantes do filme e que eu achei que eles nunca fossem se encostar, engraçado, né? E eles se abraçam no fim, né? E aí, só que, para mim, isso ficou muito nítido naquelas duas vigas que não se encostam. Isso. E aquilo, para mim, fez tanta remetência a... Meu Deus. É a Criação do Homem, o nome da obra? Sim. Da Capela Sistina? Dos dedos que não se encostam, mas se criam, né? E aí eu fui dando uma viajada, assim, porque... E fora o enquadramento, né? Os enquadramentos maravilhosos, assim, porque, com certeza, esse filme teve alguma assistência técnica de arquitetura muito incrível, além da direção de fotografia. E aí eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu sou dessas que se perde no objeto. Aí tem um negócio, a cadeira Barcelona. Eu falei, menina, a cadeira Barcelona. Aí a legenda aí começou a passar os trem, a legenda, e eu assim, a cadeira Barcelona. E aí, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes o filme tem... Esse é o tipo de filme que tem que assistir mais de uma vez. É tanta informação de detalhe, aquelas jarras, né? Verde, azul, branco. Gente! E as pastilhas azuis. Exato. Inclusive, lembra muito o Homem do Lado também, ao lado, tipo assim, que traz elementos ali de composição, assim, eu não sou da arquitetura, mas assim, eu acho que o filme, a fotografia, a forma como, na verdade, ele é conduzido, ele efetivamente mostra como o espaço importa na construção de uma relação. Então, ele é mediador. Então, assim, ele não é só um palco ali na configuração dos desenhos e dos paralelos. Assim, ele vai mediando toda essa afetividade, né? Então, o espaço sendo conduzido como processo de afetividade. Agora, uma sacação que eu achei muito sensacional. Depois, eu não sei se vocês perceberam isso, eu queria até passar a palavra para os demais e para a plateia, é que o filme... Primeiro, eu quero a trilha sonora desse filme, pelo amor de Deus. Né? Segundo, faz parte da trilha sonora do filme, né? O filme, por mais que ele tenha até poucos diálogos, digamos assim, né? Ele tem muitas pausas em termos de diálogo. Só que os barulhos cotidianos estão o tempo todo ali. E aquilo me deixou assim tão encantada que eu me perdi um pouco da arquitetura em vários momentos, né? Porque tem sempre um barulho referente ao lugar. É o barulho da água no banheiro, na cozinha, o barulho da chuva, mas o barulho das coisas. Isso, e ela está lá chorando na frente assim, sentada no capô do carro, e aí, de repente, começa um barulho de trânsito, que é assim, né? Às vezes a gente está vivendo um momento sinistro, tem uma trilha sonora na nossa cabeça, aí vem um barulho de ambulância, aí você fica assim, tá bom, desculpa, acabou aqui meu momento, porque é isso, né? Você está ali no meio das coisas acontecendo, e como que eles usaram desses sons cotidianos, assim, para isso compor a trilha sonora do filme, que, para mim, não surtiu como barulho ou ruído branco, né? É uma composição para a trilha sonora mesmo do filme, né? Aí lá vem a especialista. Ai, gente, eu vou precisar nesse momento, porque isso é paisagem sonora, é minha tese.
Eu viajei muito na questão da sonoridade também do filme, porque isso é contexto de vida, é a identidade mesmo, né? A gente está inserido numa vida que tem sons, que tem sonoridade, e é o que dá contexto para a vida, né? Faz parte da arquitetura tanto quanto a pedra, o cal, apesar de não ser tangível, né? Então, essa relação entre o tangível e o intangível, o material e o material, que estão presentes quando a gente faz arquitetura e nem sempre a gente pensa ou percebe, isso que veio muito forte no filme, né? Com esses barulhos cotidianos, assim, que para mim foi sensacional, cerejinha no bolo. E eu achei muito sobre tudo que vocês falaram, assim, eu achei muito interessante sobre os objetos. Vermelho. Sempre tinha um trenzinho vermelho no meio da cena, um objeto, uma roupa, alguém que passava. E aí depois até um guarda-chuva. Eu nem sei, assim, talvez vocês que são do cinema, se é algo que é característico desse ou dessa diretora, eu não sei qual que é o gênero, se é algo que é forte, né? Como em Almodóvar, a cor, eu acho que é interessante. Eu queria saber se alguém tem essa informação. Direção de arte. E para essa pessoa que faz essa direção, é comum ter esses pontos de objetos. Composição sobre cores, geometrias e objetos. Então, eu vou dando uma liga aqui na tua... a direção de arte, ela entra... Aí é mais o olhar do audiovisual, das artes cênicas, né? É onde você entra com a composição, aonde cor e as linhas e as geometrias e as curvas, elas são parte da paisagem sonora, porque ela também entra como ritmo, né, no próprio filme. Então, o que eu ia trazer, voltando aqui umas casas para trás, como as perspectivas construídas na fotografia do filme, elas ajudam a gente a criar um distanciamento e um afastamento já dos corpos que estão, né, dispostos na montagem do filme. Então, a gente já fica muito afastado. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade com esse filme e me coloco nessa dificuldade, né, nesse desafio de estar dentro do filme, quando o filme tem uma fotografia muito distanciada, que tudo anda e a câmera tá parada. Eu, como diretora, gosto da câmera em movimento. Então, quando a câmera está em movimento, eu consigo estar mais junto de tudo. E esse filme é um filme que a câmera é estática. Os corpos passam e as câmeras são paradas. Isso me dá uma angústia, porque é como se eu não conseguisse me mover e as coisas estão acontecendo e eu não posso ir até as coisas. Então, isso me traz uma certa, né, no meu corpo, enquanto espectadora, né, o que a gente chama de sinestesia. A gente sente fisicamente alguma coisa que está lá. Né? Então, isso, para mim, é uma coisa que me move enquanto olhar, enquanto público, enquanto corpo que está assistindo. Né? Então, isso, para mim, é uma coisa que me traz uma certa inquietação enquanto público, enquanto diretora, enquanto... Caraca, não vai acontecer. A bailarina a gente deixa para lá. Deixa para lá. Enquanto corpo, porque senão a gente não está na plateia. Né? Mas enquanto corpo, enquanto uma pessoa que está assistindo uma coisa de uma cena que não acontece, né? A câmera está parada e aí eu preciso que o corpo atravesse. Então, os corredores, né? Os vãos, né? Os vazios, tipo assim, fica tudo... né? Não acontece. Vamos, gente, acontece alguma coisa. Então, pai, gente, fiquei esperando. O filme puxa a gente para a gente estar ali, né, acordado, vendo aquilo acontecer, e o corpo não chega, e aí os dois se abraçam no final, assim. Então, a água, né, é um condutor, né? A água é um condutor.
né? Onde as coisas vão se juntando. Então, a água está sempre muito presente, tudo. E a direção de arte, ela entra como um material, muda uma fotografia, as coisas estão estáticas, mas as cores acontecem e você acompanha e faz conexões com essas cores. Então, a direção de arte é isso, é uma geometria, uma linha, uma curva e uma cor. E aí a mesma cor que se repete, aí a cor volta lá na frente. Então, você vai conectando tudo isso, isso vai... Você é sensibilizado não só por elementos da narrativa, Exato. mas por esses outros elementos que vão te conectando de uma outra forma. Exato. E aí... Da arquitetura, do espaço, da praça, dos objetos. Mas não é só espaço. A direção de arte ela te traz a uma composição, né? Mas o que está disposto ali não necessariamente tudo aquilo é personagem, né? Os vasos são personagens, as cores são personagens, né? É aonde você faz essa composição que aquilo tudo é ente, aquilo tem uma ação, aquele vaso está parado, mas você percebe, né? Então te ativa, né? Eles são ativadores da sua percepção, né? Então é importante da gente entender que não é sobre o espaço, é sobre o que ocupa esse espaço, né? E esse espaço ocupado, não importa se por corpos, seres vivos ou não, isso você acontece, você formula, né? Você elabora. Então, E o tempo faz diferença. Isso é tempo. E assim, quando você organiza isso no ritmo e no tempo, pode ser, quer dizer, eu não sei, mas eu acredito que esse tempo ele vai fazer justamente essa mediação. Ele toca a gente numa perspectiva que não é só racional do pensar e da visão. São outras do sensível. Como a própria paisagem sonora, porque aí você é ativado por vários elementos, por vários sentidos, né? Não só do visual, mas também. Eu tenho. E nesse sentido, a minha cena preferida do filme, tive uma cena preferida, e ela vai ao encontro disso, que é dessa ausência do som, e eu acho que é um ponto de inflexão também na trajetória da própria personagem, da Cassandra, que ela começa muito intelectual, né, intelectualizando muito, racionalizando muito a arquitetura, e tem um ponto de inflexão, que é aquele em que eles estão na frente do banco, né, e que, para mim, aquela cena foi a preferida, assim, porque gera nela essa provocação. Tá, mas por que é sua preferida? Porque um monte de argumentos intelectuais, né? E a questão do som, na hora que ela começa a expressar o que ela sente. A gente não sabe, ela não fala, a gente não tem acesso a essa palavra, mas a gente, ao mesmo tempo, sabe, porque é uma atuação muito bonita, né? O enquadramento ela é muito centralizado, ali, com as microexpressões da emoção. Então, a gente não sabe pelas palavras, mas sabe pela forma como o corpo dela se porta. Pelo não verbal. E eu achei sensacional, e achei muito, trazendo isso, né, eu acho que para estudantes de arquitetura, eu vejo muito isso também na trajetória de amadurecimento durante o curso, porque a gente é um filme também sobre essa trajetória de aproximação dela, de aprendizado de arquitetura. Ela começa querendo muito saber escrever, ler, né, decorar os dados, as datas, os materiais, os nomes. E a gente percebe que ela realmente está pronta para mergulhar nesse universo da arquitetura quando ela não tem os motivos. Ela para na frente de uma obra e não tem como listar aqueles motivos, porque ela sente. E eu acho que é uma boa busca para quando a gente quer trabalhar com arquitetura. É muito importante saber os nomes, as datas, os materiais, mas a gente está realmente pronto para trabalhar com esses materiais quando a gente não consegue nomear os nossos sentimentos diante deles. E eu achei isso sensacional. E foi um momento que eu me arrepiei. Assim. Então, ou seja, o espaço molda a gente, é isso? Também. Mas posso falar só uma coisa que eu fiquei maluca no início? Já vou te passar, Verônica.
Vocês repararam que o teto do auditório é igual a desse? E aí rolou uma continuidade, eu fiquei assim... Aí eu virei para trás, assim, para falar com ele, assim, olha isso, porque é uma continuidade em vários momentos. E eu assim, gente, a gente tá torto, sabe? É como se a gente tivesse torto em relação à cena, mas a gente estava... sem querer, dentro da cena, assim. Eu fiquei assim, gente, eu não acredito que é esse filme que a gente está vendo aqui, que não, assim, não era para ser, né? Não era o plano inicial. Eu não sei se alguém reparou nisso? Sim. Que o teto era o mesmo, e eu fiquei assim, olha o nosso teto, eu achei muito legal. Não, vai, eu te interrompi, desculpa. Não? Deixa ela complementar. Eu também acho que... Tá. Não, eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu acho que... não, porque você falou dessa dimensão do vazio, né? Do vazio, do silêncio. E isso que distingue a arquitetura de escultura, né? Porque o vazio ele é apropriável, e o apropriável é habitável, né? E é daí que surge a possibilidade de uma proteção que é apropriada e depois transformada em habitação, né? De alguma coisa que pode se servir, né? A arquitetura é útil, tem essa diferença, assim, ela não é só esteticamente sensível, mas também ela é útil. Então, ela tem essa dupla dimensão, né? Ela é arte e também é ciência. Essas coisas não são desvinculadas, né, nesse sentido. Mas é uma coisa que você falou que, para mim, eu acho que é fundamental, né, é essa aprendizagem que eles têm juntos, e é uma aprendizagem peripatética, ou seja, eles vão caminhando pela cidade, pensando, conversando, e cada um vai apresentando um mundo, uma cidade, um modo de... uma perspectiva diferente, né, nesse sentido. E essas perspectivas elas são muito bem desenhadas pela fotografia do filme, né, que é uma fotografia, como ele chama, Kogonada. Kogonada ele trabalhou com Stanley Kubrick, ele também trabalhou com Wes Anderson. Então, ele era já um cineasta importante, mas ele estava ali no lado B. Digamos que é um filme de estreia dele, né? Que já vem com toda, digamos, essa experiência, né? E uma coisa dessa aprendizagem entre os dois que é interessante, e aí correndo o risco de uma espécie de superinterpretação, é que a Cassie ela é bibliotecária e o Jim ele é tradutor, né? A Cassie ela tem problemas com a mãe, o Jim tem problemas com o pai. A Cassie quer ficar na cidade porque ela tem que cuidar da mãe que é viciada em drogas, né? O Jim ele vem obrigado para essa cidade para tentar, enfim, conduzir o pai até a morte e depois resolver. Então, pensando que a Cassie é uma bibliotecária, aquela que cataloga, então ela começa num sentido mais intelectualizado, dessa forma, né? Tentando colocar as datas, tentando colocar os materiais. E o Jim, como um tradutor, ele não lida só com o livro como alguma coisa que tem que ser lida e, de alguma forma, organizada. Ele tem que interpretar. E a interpretação ela precisa de alguma coisa a mais, que é uma espécie de risco, né? E o risco de errar, o risco da diferença, né? O que torna, por exemplo, cada uma leitura de cada corpo que está aqui de vocês, cada modo como vocês vivenciam um edifício arquitetônico, ou uma cidade, ou um filme, singular, ou seja, diferente de todo o outro, né? E, nesse sentido, um aprende com o outro a ter essa vivência singular, mas, ao mesmo tempo, partilhada, né? Que é um pouco o fundamento de viver junto, né? Que seria viver junto na diferença de ser quem se é, que não é fácil, mas isso também torna possível a criação de uma coisa importante na arquitetura, que é o estilo, o modo como cada um faz, que também é um modo como cada um sente o espaço, né? Isso é fundamental para todos nós que estamos em formação, porque eu acredito que, seja arquitetos urbanistas, cineastas, enfim, o que sejam, se a gente está sempre nessa formação, né? E
tem esse itinerário de aprendizagem. Eu acho que eu estou falando demais, depois eu posso Ou seja, para circular. mim, Columbus é a caverna do dragão, porque está todo mundo ali preso por causa de um pai, de uma mãe, é a Uni. O que está acontecendo para os jovens que não sabem o que é a caverna do dragão, por favor, pesquisem. Porque, assim, eles ficam... Tem sempre alguém preso na cidade. Ela por causa da mãe, ele por causa do pai. Quando ele vai... Aí ele aluga o apartamento e diz, vou ficar aqui mesmo, é isso aí que tem que acontecer. E ela diz, vou embora. E eu assim, gente, é a montanha-russa da Caverna do Dragão. Mas aí, assim, vou jogar e vou sair correndo para os demais participantes. Para mim, escultura tem função. Vou jogar e vou sair correndo. E tem uma escultura que ela aparece enquadrada milhões de vezes em formas diferentes de perspectiva. Mas tem uma que aparece logo no início, quando ela está fumando sozinha. E aí, depois, essa escultura aparece de vários outros ângulos, e sempre parece diferente, mas é igual. Só que você pode atravessar, né? Então, assim, é um exemplo de escultura que, para mim, tem função. Uma dimensão arquitetônica. Sim, mas é uma escultura. E aí você consegue atravessar. Exato. É um corpo. É um corpo, eu vi um corpo. É um corpo. O que eu ia trazer, de novo, para a gente voltar para o corpo, mais um pouco, é que tem duas cenas que eu traria assim, para a gente lembrar, né? Que é para a gente lembrar e tentar sentir, né? O que a gente sentiu nessa cena. Uma é aquela que eles estão afastados do vidro e a mãe está dentro do trabalho, né? E ela percebe e faz a leitura corporal, né? E a gente faz a leitura corporal do que está acontecendo. Então, para tudo que a gente está tratando, né, no nosso ciclo, e é importante trazer aqui um pouco para vocês, né? E eu gostaria de trazer essa cena para compartilhar com vocês que estão aqui, porque vocês não estão indo lá nos nossos encontros, do quanto é importante a gente conseguir traduzir um espaço sem que as pessoas precisam dizer sobre o espaço. E sem que a gente precise saber muita informação historicamente sobre o espaço, de tudo que a gente está falando aqui, mas de como é que a gente se conecta com o espaço sem qualquer informação. Né? Racional, né? Informação racionalizada. Racionalizado, dito, ou dito de um jeito, mas não percebido de outro, porque tem coisas que a gente fala, mas a gente não consegue traduzir. Tem coisas que a gente escuta, mas tem outras coisas que a gente não consegue escutar. Né? Então, eu estou trazendo um pouco a informação do que a gente já tratou no nosso segundo ciclo, nosso segundo encontro, que é o quanto é importante a gente entrar nos espaços e perceber os espaços visualmente, né? A partir dos corpos que lá estão, sem dizer nada, e do quanto a gente precisa ir além a partir do que a gente percebe. Mesmo que a gente perceba o que está dado ali, o que nos é dito, quais são as outras coisas que a gente precisa investigar para a gente poder ter uma conexão importante com esses espaços e a gente poder trabalhar sobre a composição além a nossa sobre esses espaços. Aí é da nossa intuição, aí é da nossa percepção, e é para isso que a gente está trazendo a questão do corpo para além do que é espaço, do que é percepção, do que é dito, do que é estudado, do que está lido, do que está nos textos, e de como a gente, como percepção, como espaço sensorial, porque o nosso corpo é um espaço sensorial, de como a gente se conecta com tudo isso. Né? Posso só, depois que você terminar, claro. Pegar um pouquinho do que você falou aí? Eu só ia tratar de uma segunda cena, que é quando ela sai da dor, sai do carro, experimenta o corpo dela, liga o som e extravasa um pouquinho, né? E do quanto isso é importante
de várias formas, de como é importante a gente saber estar em contato com o nosso corpo e conseguir estar em contato com o nosso corpo e usar o nosso corpo a nosso favor, que foi o que ela fez, né? Então, ela conseguiu, num momento absolutamente fora de qualquer arquitetura, porque ali não havia arquitetura, estava escuro, ela saiu... tinha. Tinha. Mas estava escuro, né? Assim, não estava... Nada. Aquilo ali para mim Era um nada. Para mim era um nada. Era um entre. Espaço, Era assim, um entre. E aí, como ela sai dali, usa ali o corpo dela, depois ela aperta o botão, liga o som e dá mais uma pirada e depois volta, né? E é isso. Era só para lembrar dessas duas cenas. Você não quer falar? Isso. Diante que você falou, aí eu vou dar uma de geógrafa aqui um pouquinho. Assim. Eu vejo 3 dimensões, né? O espaço concebido, porque é uma cidade planejada, com propostas arquitetônicas, o espaço percebido e o espaço vivido. Né? Tem a da concepção mental do planejamento, e tem da percepção o tempo inteiro, que traduz no filme essa questão de como eles vão percebendo ela, primeiramente, de forma mais factual, querendo racionalizar as informações e fazendo aquela transformação para algo de uma leitura perceptiva. A ponto, quando você fala da dança, o espaço habitado, vivido, é algo em que ela transforma aquela cidade não só nas relações que ela vai conceber, mas nesse aspecto que você fala do corpo, de viver esse espaço, que, para mim, é simbólico porque é a escola. Tá? Então, assim, ela vai para a escola, que tem aquela questão do início da amiga. Então, eu não acho que não seja uma arquitetura simbolicamente significativa, né? Ela pode não ser arquitetonicamente concebida como ela vem no início, mas ele está associado ao espaço de vivência. É um espaço psicológico, Mas, né? eu queria perguntar para vocês como vocês sentiram a cidade. Qual foi a impressão que a cidade deu para vocês? Então, era isso mesmo que eu ia fazer. Porque, assim, para mim é um privilégio estar ouvindo meus amigos aqui, né, falando de um filme que eu adorei, mas também estou ouvindo burburinho, assim, eu queria ouvir vocês também. Vocês estão com vergonha da câmera, é isso? Eu posso não filmar. Não, sem câmera é a mesma coisa. Mas alguém sentiu alguma coisa? A cidade causou algum impacto na vida de vocês? Aqui. Obrigado. Oi? Pode. Eu senti assim um pouco fria a cidade, mas não a cidade em si como arquitetura, mas como espaço vivido, como ela falou, porque muitas vezes a gente não via muita gente caminhando, às vezes um animal, assim, por mais que lá acho que é na Europa que se trata, não lembro bem. Então tá. Então, lá não é muito comum a gente ver animal na rua aqui como no Brasil. Mas, assim, não tinha muita coisa como é comum a gente ver uma lixeira, às vezes, né, coisas do cotidiano, né? Então, parecia ser um pouco fria, não como arquitetura, mas como espaço vivido, como cidade de fato. Extremamente limpa. Pois é. Como se fosse um único galpão de filmagem produzido unicamente para aquilo. Não, pior que a cidade é assim. É. Não, é uma maquete, né? É uma concepção É uma maquete modernista. Não vamos esquecer que é uma referência de cidade prancheta, que funciona assim, estéreo, aí você não sabe nem o que fazer com isso. Tem, mas a Brasília é arrumada, mas nós humanos é que mudamos. Quando vocês tiverem a oportunidade de vivenciar em Brasília, que é a nossa cidade de expressão máxima do modernismo, ela foi toda planejada. Eu vivi lá nos anos 80, então era muito mais arrumado que é hoje, no 2025. E nós que mudamos. E como é que é essa impressão? Então, as pessoas... Aí essa foi a minha pergunta para vocês. A cidade molda as pessoas? Ou a gente molda a cidade? É isso que eu queria saber. Vocês como arquiteta, eu como arquiteta. Eu quero moldar as coisas de uma certa forma. Eu gostaria de deixar essa impressão
na hora quando a gente constrói alguma coisa, quando pensa, por exemplo, nos nossos trabalhos de urbanismo aqui na faculdade. A gente não tem que dar uma solução. Que impressão a gente vai dar? O que nós vamos causar? A gente quer trazer o quê? Então, aquela cidade ali, por exemplo, para mim, assim, não, aqui eu não posso arriscar, nem errar muito, não. Aqui é tudo muito certinho. Pergunta, Vou você ficar prefere certinho. Brasília agora ou antes? Eu gosto dos dois, posso ser honesta? Olha que legal. Eu gosto dos dois. Eu, como nos anos 80 e agora. Sério? Gosto. Assim, Brasília para mim é absolutamente estranha. Eu tive lá no início da faculdade de arquitetura. Foi esquisitíssimo para mim, assim, porque ninguém andava na rua, porque não tem calçada. Cadê as pessoas? Não tem esquina. Não tem esquina. E eu não sei, mas você conhece Brasília? Isso. Então, pareceres sobre Brasília, pelo amor de Deus. Agora, e outra coisa, juro que eu, assim... Mas eu morei lá. Sim, a vivência da gente é outra. Então, trabalhar. Então, para mim, por exemplo, Brasília nos anos 80, que eu era criança, foi libertador. A gente podia brincar. O planejamento é tão incrível que eu morava na 308, eu estudava na 305, na 306 e ia para a Escola Parque, tudo norte, na Escola Parque lá quase na 303, porque a gente tinha que conhecer, o planejamento é tão planejado para você conhecer crianças de outras quadras, porque cada quadra tem, por exemplo, a minha tinha vôlei e não sei o quê, a outra tinha futebol, para poder a gente ir brincar e na outra quadra, para conhecer as crianças da outra quadra. E era super seguro e livre, não tinha pai, não tinha mãe, não pode atravessar a rua, não, tudo você anda. Então, a minha experiência foi fenomenal. E aí depois eu volto para trabalhar como adulta, que aí você usa o carro, mas aí você anda dentro da quadra e você tem os espaços dentro das quadras. E aí é só seguir uma reta. Eu sei que tem os comércios, entre quadras tem o comércio, e aí eu gosto, continuo gostando, né? Mas você teve a vivência, assim, de lá de quem é morador, e isso é totalmente diferente de quem só visita, eu acho. E assim, só para constar, eu acho que eu sou o único corpo estranho, eu não sei se alguém vai... Se alguém se sente assim, se sinta acolhido nesse momento. Vou jogar e vou sair correndo de novo. Eu não quero moldar nada, eu não quero moldar a cidade, eu não quero deixar minha assinatura em lugar nenhum. Não quero, eu só quero preservar uns negócios que são legais, assim. Mas, tirando isso, juro, não quero construir minha própria casa, não quero, não é de mim. Assim, e se tem alguém... Né? E eu sempre me senti... Sinta-se à vontade. E eu sempre me senti estranhíssima na faculdade, porque eu sou de uma geração, eu não sei, Laila, vocês são mais novos, né? Que todo mundo queria ter seu próprio escritório, com assinatura, porque Niemeyer, e eu assim, não quero isso não, como é que faz? Eu estou no lugar errado. E a gente acaba... a palavra não seja moldar, mas seja... Lugar, espaços, necessariamente não precisam moldar, mas que eles importam. Não determinam. Essa é a questão. Então Esse dedo de Deus que arquiteto normalmente tem. Eu sou a estranha no ninho, mas alguém se sentia acolhido. eu acho que, na verdade, a gente vai entrar naquela celeuma de a gente pode ser moldado ou moldar o espaço, mas a gente não tem o controle disso. Mas o interessante, para quem trabalha com espaço, e quando a gente trabalha com a diversidade, quando a gente também trabalha com a perspectiva da percepção, e aí vem muito do que o corpo está dentro daquele espaço, e a gente vai ter uma singularidade da percepção de como a gente se relaciona. O próprio filme fala isso, porque ele está falando de espaços, inclusive de uma transição de duas pessoas que têm uma percepção sobre aquela cidade se transformando. Quer dizer, o filme é sobre uma trajetória entre como a relação dos dois vai mudando a percepção daquele próprio espaço. Então, o espaço importa, mas ele não só importa. A gente, no corpo, as nossas percepções, as nossas experiências estéticas, inclusive relacionais, né? Elas vão mudando a nossa percepção e mudando também esse espaço, né? E são pontes. E até o edifício que cura é uma ponte. Perdão, fala.
Não, mas acho que é isso. É engraçado porque esse edifício ponte, ele é um centro de saúde mental. Saúde mental, exatamente. É uma ponte. Que passa embaixo, assim. Mas acho que tem uma coisa que me parece interessante, né? É a proximidade entre arquitetura e cinema, né? Se vocês forem ler, por exemplo, o Hermann Hertzberger no Lições de Arquitetura, ele vai pensar a arquitetura por cenários. Se eu for pensar o Bruno Zev no Saber Ver Arquitetura, ele vai dizer que é a arte que mais se aproxima da arquitetura, porque ele lida com o movimento, com o corpo em movimento, é o mais próximo que você consegue. Outra coisa, sei lá, o Walter Benjamin, no texto lá da obra de arte, a época da sua reprodutibilidade técnica, ele vai dizer que existe, então, uma espécie de recepção ótica e uma recepção tátil, que é o corpo. Por exemplo, quando você vai num museu, né? Se você ficar parado, você não tem a percepção, você precisa circular. Que é o que ela falou, inclusive, da cena, da câmera. Isso. A câmera é o corpo, né? É o corpo de quem produz. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado também de não ficar com o paradoxo do ovo ou da galinha, né? Se a gente produz espaço, o espaço que nos produz. É igual as mãos do Escher. Vocês já viram o Escher? São as duas, assim, não tem uma sem a outra, assim, né? E eu acho que isso é fundamental também para a gente pensar uma outra dimensão que eu acho que pode pesar um pouco o rolê, né? Que é o seguinte, assim, né? A gente viu um filme de duas pessoas que caminham juntas, conversam e vão apresentando uma cidade para outra, né? E são modos diferentes de perceber essa cidade, mas elas têm liberdade de fazê-lo, né? Por exemplo, a Érica disse que quando foi a Brasília se sentiu hostilidade, não se sentiu bem, né? A Verônica já uma percepção de vivência do lugar, né? Vivendo lá como moradora nas Superquadras, especificamente, teve uma ótima vivência e ainda hoje, depois que voltou lá. Então, a gente está falando de algumas perspectivas de pessoas que têm liberdade de tráfego, de passar, de experimentar. E eu queria lembrar para vocês assim, que a gente está falando dentro de um contexto de uma cidade que sofreu esses dias, né, uma espécie de ruptura, uma interrupção da vida de muitas pessoas. Então, o modo de perceber a cidade, a arquitetura, contar, de algumas pessoas, acabou, porque elas não estão mais aí para contar a história, entende? Então, a gente também tem que pensar numa perspectiva brasileira de uma cidade desigual, né? De uma cidade em que existem várias cidades dentro dessa cidade e que algumas são invisibilizadas, inclusive algumas são mortas, né? A gente viveu um contexto esses dias de chacina, a maior da história brasileira, e a gente não pode esquecer disso. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Assim? Porque a gente está discutindo a formação de arquitetos urbanistas, está falando de cidade, está falando de arquitetura, está falando da liberdade dos corpos experimentarem a cidade e dialogarem mundos diferentes e perspectivas, sejam elas convergentes ou divergentes. Isso não pode acontecer quando a vida é interrompida, né? Então, eu queria colocar isso porque eu acho importante esses dias e eu acho que faz parte. Existem alguns filmes que simplesmente eles deixaram de existir, arquiteturas que deixaram de existir, cidades que deixaram de existir, né? E com isso a gente não pode compactuar. Então, enfim, eu queria trazer essa perspectiva também, porque arquitetura e urbanismo é político, né? Então, só é possível viver junto quando as pessoas têm direitos, oportunidades e capacidade de liberdade mediada por alguma instituição de direitos humanos, assim, né? Ou direitos mais que humanos também, enfim. E eu acho que assim, você tocou num ponto tão importante da questão do deslocamento, por exemplo. Só afeta as nossas bolhas, de modo geral, não considerando que todo mundo aqui tem um lugar de privilégio, tá? Por favor, mas estou me colocando nesse lugar de privilégio. Só afeta porque interrompeu o deslocamento da elite. Porque as pessoas, vivas ou não, em muitos momentos, nessas periferias, elas estão presas ali. Elas não saem dali. Elas estão presas ali, Caverna do Dragão, Columbus,
né? Mas numa outra perspectiva, porque elas não têm oportunidade de sair dali. Em muitos momentos, né? Ou em muitas vidas, e às vezes não é nem uma questão assim da interrupção da vida em si. Às vezes a vida é limitada ali por milhões de situações, de problemas, de encarceramentos não visíveis, né? Porque teoricamente não tem grade, né, em vários momentos da transição do espaço formal da cidade planejada, porque Petrópolis é uma cidade planejada, né, pensando nisso, e das áreas de comunidade, das áreas periféricas. Você tem, às vezes, assim, bloqueios geográficos, né, da geografia física, mas você não tem um alambrado. Só que, mesmo com a ausência desse bloqueio físico, as pessoas não transpassam. As pessoas não entram no Palácio Rio Negro. O portão está aberto o tempo todo, é gratuito, as pessoas não entram. As pessoas não entram no Museu Imperial, elas esperam o ônibus na porta, mas elas não entram, é gratuito. E eu, né, nessa minha... por exemplo, as pessoas não entram no MAC de Niterói. Eu ouvi uma fala num evento que eu fui, em novembro passado, que, por exemplo, o objetivo do Niemeyer era fazer com que a rampa do MAC, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, pintada de vermelho, fosse um tapete que recebesse o público. Essa era a ideia, né? Que é super legal. Mas o Morro do Palácio, os moradores, os habitantes, frequentadores do Morro do Palácio, que é uma comunidade em frente, que tem vista para o MAC, se sentem completamente inibidos por aquele tapete vermelho, porque eles não acham, eles têm certeza que o espaço não funciona para eles. Mas é uma questão de pertencimento. A gente Sim, tem isso, né? sim. Eu penso, é isso. Deixa eu complementar uma coisinha. Trazendo um pouco o que a Verônica trouxe e o que o Léo também. Eu vou começar pelo Léo. Eu trabalhei na Penha, exatamente naquele lugar, durante 3 anos, 2012 até 2015. E eu trabalhava com uma companhia de teatro na Arena de Cro. É uma arena que fica atrás, exatamente atrás, quer dizer, exatamente atrás não, dentro do batalhão. Era exatamente ao lado. Inclusive, os PMs entravam na nossa sala de ensaio, no nosso bar, no nosso boteco, e colocavam as armas todas ali. Eu era a primeira a chegar e falar assim, o senhor pode, por favor, recolher esse troço e levá-la para lá? Porque realmente é um lugar de... não tem condição de você sentar num bar e ter todas as metralhadoras, os fuzis, né? E eles alegando que eles não tinham aonde colocar aquilo. Né? E tinham, porque o batalhão estava ali. Então, assim, também é da nossa percepção a gente não naturalizar mais violências que também não são ditas, já está normalizado, né? A gente está convivendo com um armamento de guerra, né? E isso também tem a ver com essas arquiteturas da destruição, que foi um ciclo que eu também andei mapeando por aí. É quando a gente começa a naturalizar determinadas situações que a gente pode até traduzir que é arquitetura, mas já não é mais só sobre arquitetura, é sobre uma naturalização da gente transitar nesses espaços e achar que está tudo bem, né? Então, e aí conectando um pouco sobre o que a Verônica está falando, o que a Érica está trazendo, que é a condição. E por que, Verônica, que talvez você tenha se conectado com Brasília? Você era criança, né? Então você brincava, né? Pois é. Para a gente poder se conectar com o espaço, até enquanto produtores de conhecimento do espaço, é importante a gente conseguir brincar. Se a gente não brincar, a gente não está construindo. Se a gente não trouxer
o espaço lúdico que nós temos e trazemos a partir das nossas memórias, né, das nossas relações afetivas, com aquele ou com os nossos espaços subjetivos, né, as nossas memórias, a gente não consegue também evoluir, né? Se a gente não, se a gente fica no lugar racional, hermético, do cálculo, né? Do cálculo, eu preciso calcular. Mas se a gente não conecta esses saberes à nossa percepção e ao nosso lugar lúdico, a gente não vai dialogar. A gente vai só calcular, produzir, e não vamos poder nem colocar o que a gente sente a partir desse espaço e nem oferecer ao espaço as possibilidades de utilidade dele. Ocupar o espaço é tornar... Ocupar é tornar um espaço capaz. Não é isso? Ocupar o espaço é tornar o espaço capaz. Se a gente não ocupa, se a gente não lida com esse espaço, ele não é útil. Ele só vai ser mais um espaço, né? E trazendo essa referência, Verônica, que foi muito saudável de você dizer, sim, porque eu já fui criança. Quando eu voltei lá de novo. Você era criança. E aí ficou uma boa... Brasília, se você não é criança, cara, não tem esquina, é uma coisa muito louca. Aquilo lá enfim, é um espaço tão livre, tão espacializado que é um pouco, sei lá, vou meio traduzir mal para o Rio de Janeiro, né, a Barra da Tijuca, que também não tem esquina, né? Não, é o projeto do Lúcio Costa dos dois. Isso, pois é. Então, exatamente. Então, assim, não tem convívio, gente, não tem praça. Para que a praça? E a Penha tem praça? Não. A Penha tem um parque com uma arena e o batalhão. Ou seja, o batalhão está dizendo que o espaço público é para a gente ver e assistir fuzis. Foi lindo agora. Fuzis, né? Não é para a gente ver a criança correndo sem aquele prédio, né? Então, quanto que é importante... Não sei se vocês já viram, né? Aquele arquiteto que tem na faixa de Gaza aquela gangorra. Vocês já viram, né? Sim. Aquela, sei lá, aquela peça, o que é aquilo, né? Mas quanto que é importante da gente trazer a praça pública, o brinquedo, né? A relação brincante, quanto que é importante da gente multiplicar enquanto produtores de espaços, né? E oferecer os brinquedos, né? Gente, só vou pedir, por favor, para a gente concluir. Isso, da hora. Isso. Tá. E o campus fecha. Então, só porque assim a gente vai. Boa noite, gente. É porque senão assim a gente vai embora mesmo no papo e eu botei o despertador só porque senão. Não, tá certíssimo. Então, fecha? Pode fechar, então. Você Tá. pode fechar. Fecha? Sim. Pode fechar. Tá bom, então eu queria agradecer, né, a vocês que estão aqui presentes, né, eu queria agradecer então a Paula, queria agradecer a Verônica, a Aisha e a Érica e a Lília, né? Um dos objetivos da gente pensar esse ciclo hoje, esse filme especificamente, foi para a gente pensar que a arquitetura é uma estrutura física, mas também é uma estrutura sensível, né? Existe uma relação entre cinema e arquitetura e urbanismo que passa por uma dimensão que a gente pode chamar de atmosfera,
né? Que é alguma coisa que, ao mesmo tempo, tangível e intangível, e ela pode ser percebida diferentemente por corpos diferentes, e esses corpos diferentes eles têm vários marcadores sociais que o transformam, e que a arquitetura, ela é ao mesmo tempo, a arquitetura e o urbanismo, ela ao mesmo tempo tem uma dimensão estética, ou seja, pela teoria da sensibilidade, né? Então, som, visão, audição, olfato, paladar menos, né? Mas tato bastante, e que também tem uma dimensão que é política, ou seja, a distribuição desses corpos nos espaços de maneira, às vezes, mais igualitária, às vezes mais desigual, né? É um pouco sobre isso que a gente quis debater hoje com vocês. Trouxemos várias perspectivas e agradecemos aqui a recepção da UCP, né, na figura da Érica, na figura da professora Laila, e também aqui representadas a Verônica pelo Estácio de Sá e a Aisha pelo Cefetes. Então, a gente fecha agradecendo. Obrigado, boa noite. Obrigada.